E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Noite de Copa. Urgente. Sport, Fortaleza e Ceará solicitam à CBF o reconhecimento como campeões brasileiros na década de 1960. Clubes nordestinos se baseiam nas recentes legitimações dadas pela entidade aos campeões da Taça Brasil. Os títulos em questão são os do torneio Norte-Nordeste, o Brasileiro do Norte. Em conjunto com as federações de Pernambuco e do Ceará, o trio usou como argumento as legitimações dadas pela entidade aos campeões do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968 a 1970, Brasileiro do Sul, realizados em paralelo pela também CBD. Os clubes possuem dossiê detalhado com documentos e atas da CBD, comprovando a igual finalidade dos torneios perante o calendário nacional, além de jornais da época de variados estados se referindo aos clubes como campeões brasileiros. Caso o pedido seja acatado, passam a ser considerados campeões brasileiros o Sport de 1968, Ceará de 1969 e Fortaleza de 1970. De acordo com Evandro Carvalho, presidente da FPF, na primeira segunda-feira após o feriado, a pauta será enviada para a CBF para análise. Aí vocês estão vendo um mapa mostrando o Santos, o Palmeiras e o Fluminense sendo campeões dos anos de 68, 69 e 70, né? Você nota que esse mapa está meio cortado ao meio e aparece ali um pouco mais destacado algumas regiões do Brasil em amarelo, né? Este seria o Brasileiro do Sul, tá, gente? Agora vocês estão vendo a outra parte do mapa, onde aparece o Sport, o Ceará e o Fortaleza, os campeões do Brasileiro do Norte, nesta parte aí do país, onde essas regiões estão marcadas em azul. Ou seja, alguns estados brasileiros marcados em azul e outros marcados em amarelo, né? Agora vocês estão vendo o mapa na totalidade. Veja que de um lado você tem Santos, Palmeiras e Fluminense, campeões brasileiros do Brasileirão do Sul, e do outro você tem aí Sport, Ceará e Fortaleza, campeões também brasileiros do Brasileirão do Norte. Gente, isso é muito simples. Se naquela época um torneio foi considerado Brasileiro do Sul e o outro torneio foi considerado Brasileiro do Norte, por que apenas o Santos, o Palmeiras e o Fluminense foram considerados campeões brasileiros? Já que era um campeonato do Sul brasileiro e um campeonato do Norte e Nordeste brasileiro. Tem que ver isso também, né? Se houve uma separação aí do país e uma galera jogou um campeonato brasileiro do Norte e a outra jogou o campeonato brasileiro do Sul, por que aquela turma do Sul são unicamente considerados campeões e os do Norte não? Olhando por este parâmetro, não é justo, não é? Agora, por outro lado, aonde estavam os melhores jogadores? Aonde estavam a mídia nacional? Onde estava o poder financeiro? Tudo bem, talvez no Brasileirão do Sul, é verdade. Mas isso não justifica que nós, que participamos do Brasileirão do Norte, não sejamos também campeões brasileiros. Afinal de contas, separaram as coisas, né? E eu nem falo... Olha só, e a questão da CBF ter homologado os títulos do Bahia de 59, ou então, do Brasileirão do Sul de 68, 69 e 70, por mim o Bahia é campeão brasileiro de 59, tá? Da Taça Brasil. E por mim também o Santos, o Palmeiras e o Fluminense também é campeão brasileiro. Agora, o que não pode é, você considera Santos, Palmeiras e Fluminense campeão e ignora totalmente os coitadinhos lá do Campeonato do Norte, o Sport, o Ceará e o Fortaleza. Isso é discriminação. Isso não pode ser assim. Não pode ser. E se os clubes têm um dossiê com provas, inclusive da própria CBD, que era a CBF na época, classificando aquele campeonato como Campeonato Brasileiro do Norte, isso não pode ser esquecido. E se a CBF chega ao ponto de dar um título de 1937 como campeão brasileiro ao Atlético Mineiro, no qual ele jogou com a equipe da Marinha, não, isso não existe, né, gente? Para mim é o seguinte, tá? Ou você tira todos os títulos brasileiros de todos os clubes de 71 para baixo, porque o primeiro brasileiro nesse formato mais recente, mais moderno, foi em 1971, quando o Atlético Mineiro foi campeão, né? Ou você rebaixa
os títulos de 70 até o começo da vida do futebol do Brasil, como se não fossem títulos brasileiros, e apenas começa a catalogar os títulos brasileiros de 71 para cá, ou você vai ter que reconhecer todo mundo, gente. Funciona assim. Porque como é possível que uma equipe como o Palmeiras tenha 8, 9, 10, 13 títulos nacionais e metade deles na caneta, e eu, do esporte, não possa ter um na caneta também? E 87 também é na caneta. Bom, gente, isso... Enfim, só sendo muito burro para falar isso, né? Mas eu sei que aqui vão aparecer algumas pessoas dizendo isso, tá? Agora, por outro lado, a gente vê irmãos nordestinos criticando esta ação do esporte, do Ceará e do Fortaleza por puro clubismo. Porque se fosse, por exemplo, o Bahia, um Santa Cruz da Vida, um Vitória, sei lá, outro clube do Nordeste que fosse campeões no lugar do esporte, do Ceará e do Fortaleza, essas torcidas estariam pleitando por estes títulos e estariam criticando aqueles que criticassem esta ação dessas torcidas ou desses clubes, né? Portanto, gente, nada mais lógico, nada mais justo do que reconhecer esporte, Ceará e Fortaleza como campeões brasileiros de 68, 69 e 70. E aqui para nós, isso vai acontecer, tá? Portanto, você aí, ó, torcedor do esporte, já vai preparando mais uma estrelinha dourada para pôr no teu peito. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!